Voltei aqui já. Então, Jana, você tá vendo que aqui, como eu diminuí na metade o custo da tua mão de obra, então aqui a sua meia hora, que é 1 hora vale R$ 5, a sua meia hora vale R$ 2,50. Então aqui já melhorou, ó, nesse pano aqui, a sua margem subiu de 20 para quase 40%. Entendeu? Esse aqui foi para 25%, esse para 14% e esse para 10%. Aqui você não tem prejuízo nenhum. Tá? Se você colocar a tua mão de obra valendo um salário mínimo, se você trabalhasse 2 horas, 220 horas por mês, você tiraria um salário aí de R$ 1.100. Salário não, né? De lucro, tá? Você tiraria isso aqui de lucro, vezes a quantidade de pano que você faz, porque a tua mão de obra já tá aqui, já é teu custo. Então, você teria a tua mão de obra e mais a tua margem de ganhos, vamos colocar assim, de dinheiro no seu bolso. Porque isso aqui você vai pagar o seu salário, e isso aqui é o lucro, entendeu? Outra coisa daí, vamos supor que fique isso aqui, você falar pra mim, não, Dani, aqui eu não gasto tudo isso de material, eu gasto menos, ou esse aqui eu faço em mais ou menos tempo. Seria legal você um dia tentar cronometrar o quanto você gasta mais ou menos na média dos trabalhos de tempo, porque daí a gente calcula isso aqui melhor, tá? Então, o que que eu faço? O que que eu sugiro pra você? Só confirma isso aqui pra mim. Se você confirmar, Dani, esse aqui eu gasto, não sei se um dia você pesou um trabalho com o bico e um pano sem o bico, que daí a gente tem essas medidas aqui. Então, você faz um trabalho, não sei se você tem aí a pronta entrega, o que que eu te aconselho a fazer? Pega um trabalho de R$ 15, faz o peso dele e pega o mesmo pano que você não tenha feito o bico ainda e pesa também. A diferença de peso entre eles vai ser esse peso que a gente vai colocar aqui. A mesma coisa para o trabalho de R$ 18. Você vai pegar um trabalho de R$ 18. Por exemplo, se esse trabalho de R$ 18, você tem um bico pronto aí que você vai vender 18. Pesa ele. Vamos, sei lá, deu 200 gramas. Aí o pano, sem o bico, por exemplo, você usou esse pano aqui, por exemplo, né? Esse pano, o mesmo pano que você fez o bico, tá? Tem que ser o mesmo, porque dá diferença de pano para pano a grama. Então, pega o mesmo pano se você tem aí, ou se você não tem, tenta achar um bem parecido. Ele pesou lá 170 gramas sem bico. Então, quer dizer, a diferença foi o que você gastou de material ali, que é o caseado e mais o bico. Então, 200 menos 170, 30 gramas, tá? Então, eu preciso ter mais ou menos isso, tá? Só que eu sei que para quando você vai calcular esse preço de venda, eu não sei você, mas muito leva em consideração ao tempo que você leva para fazer, eu acho, tá? Então, esses dois pontos aqui são muito importantes, tá? Quanto tempo você leva para fazer, como que eu calculo, tá? Eu tenho, no meu celular, tem aqueles timer, sabe? Então, o que que eu faço? Eu vou começar um trabalho, eu ligo o celular no timer e deixo ele rodando. Eu parei, eu pauso o timer. Tipo assim, meu filho chamou, eu precisei parar. Pauso o timer. Aí, a hora que ele volta, eu reinicio o meu timer. Se você não tem timer no seu celular, o que que eu te aconselho a fazer? Eu olhei no relógio ali, eu vou começar a fazer esse trabalho aqui, tipo assim, tô gravando esse vídeo agora, hoje é sexta-feira, 10 para 5 da tarde. Então, eu vou colocar lá, 16h50. Precisou parar? Olha no relógio de novo. Que hora que é agora? É 5 horas. Então, anota ali, ó. Início 16h50, parada às 15. Então, o que que você vai colocar? Você vai colocar início, tipo assim. É que aqui, se eu colocar, já tá configurado. Deixa eu colocar pra cá. Mas ele você não vai ver. Eu vou colocar aqui, ó, aqui em cima, bem no cantinho. Você vai colocar lá, início. Você vai colocar 16h50 horas. Aí, você vai parar, tá? Aí, você não precisa nem colocar parada nem nada. Você anota, 17 horas. Então, aqui, ó, você já gastou 10 minutos. É um menos o outro. Você gastou 10 minutinhos ali. Aí, você vai, beleza. Resolveu o que você tinha que resolver, você pegou às 17h30 de... Opa! Você pegou às 17h30. Aí, você foi até às 18h. Aí, você conseguiu terminar nessas duas sentadinhas. Você levou 10 minutos lá e 30 minutos aqui. Você terminou aquele bico. Você gastou 40 minutos. Entendeu? Naquele trabalho. Então, você tem uma média aí na tua cabeça, porque você já faz bastante, de quanto tempo mais ou menos você leva pra fazer um trabalho.
Esse trabalho de 15 você leva um tempo para fazer, esse de 18 você já sabe que você leva outro tempo para fazer, esse de 20, esse de 25. Mais ou menos na tua cabeça você sabe quanto tempo você leva para fazer. Até porque você tem que saber, porque senão você tá calculando o preço de venda errado. Mas eu acho que você tem uma média aí, pelo menos, de dificuldade que você tem, né, do trabalho. Outra forma que a gente pode colocar esses minutos aqui, a gente pode colocar peso para eles. Esse aqui é peso 1, esse aqui é peso 2, peso 3 e peso 4, de dificuldade de trabalho. E aí, para esses pesos, a gente considera um tempo médio de confecção, vamos colocar assim, tá? Então, eu fiz isso aqui, mais ou menos, só para te esclarecer como que é feito esse cálculo da margem, tá? A margem, ele nada mais é do que o preço de venda menos os gastos que você tem para fazer aquilo, tá? É a tua margem de lucro, tá? Margem de lucro, tá? Então, aqui você tá com uma margem. Às vezes, o ideal, sempre para artesanato, de todas as pesquisas que eu fiz, é estar acima de 20% de margem de lucro, sem contar mão de obra. É claro que quanto mais você coloca aqui que a tua premissa de hora é trabalhada, a tua margem pode aumentar ou diminuir, entendeu? A considerar, vamos supor, eu tenho uma margem baixa, minha margem de lucro é só 10%. Só que, beleza, só 10%, mas a minha mão de obra é R$10 a hora. Então tá bom, o lucro tá bom, entendeu? Agora, se a tua hora de trabalho tá baixa e a margem tá baixa, aí tá ruim, entendeu? Você tem que estar sempre com uma margem acima de 20%, ou não. Por exemplo, aqui, ó, um outro caso que acontece muito. Aqui você tem, por exemplo, o de R$15, é que aqui eu tô calculando sempre 1 a 1, né? Mas normalmente você numa empresa, num comércio, numa indústria, a gente não calcula isso aqui unitário, a gente calcula isso aqui também multiplicando pela quantidade de expectativa de venda no mês. Porque você não vai vender um pano de R$15, você não vai vender um de 18, você não vai vender um de 20, nem um de 25. Então, ó, o que acontece? Isso aqui tá muito bom, se for assim, estiver mais ou menos perto da realidade, porque você tem uma margem melhor no pano de 15, que provavelmente deve ser o que você vende mais. Se você falar, não, Dani, o que eu vendo mais é o de 25, a tua margem nele é só 10%. Então, você não tem uma margem boa para vender o de 25. Você teria que ou aumentar o preço dele, ou tentar fazer a 25 um pano que você gaste menos material ou faça em menos tempo, para vender a 25 para você ter uma margem maior. Entendeu? Mas aí aqui, ó, um compensa o outro. Se você vender, por exemplo, Dani, eu vendo aqui 3 de 25 ou 4 de 25, tenta vender alguns casados de 15 no meio, porque os de 15 você tem uma margem melhor aqui, o dobro, né, a margem. Aqui você tem mais que o dobro, né, quase 3 vezes. Você tem uma margem melhor aqui do que aqui tem 11%, aqui tem quase 40%. Aqui você tem 2,70, aqui você tem quase 6. Entendeu? Dá 3, dá quase 4 vezes. Isso aqui. Dá 2,30. Mas, enfim, eu acho que eu tenho conseguido esclarecer isso para você. Se essa aqui tiver boa, se o teu fluxo maior de venda for o de R$15, até o de 18, né, de 15 a 18, pode continuar focando nesses tipos de pano de prato, porque eles são os que te rentabilizam mais, se essas premissas que eu coloquei aqui estiverem dentro da realidade, tá? Por isso que eu quero daí que você me fale se isso aqui faz sentido para você, tá? Se não, a gente ajusta aqui, como eu já deixei no computador, a fórmula fica fácil de alterar. Eu alterando aqui as premissas que eu coloquei, fica fácil de chegar em novos resultados aqui, novas análises, tá? Aí, para fazer isso aqui no papel, vamos primeiro ver se isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui fazendo sentido, eu resumo isso aqui para você, que meio que são gastos fixos, para você sempre ter na mão mais fácil, ó. Que você sempre tem de gasto fixo, esse e esse aqui. Para todos os panos aqui, tem um gasto fixo de 5,13, tá? Então, você considera aí 5,20, por exemplo, ou 5,50. A diferença é o que você gasta de mão de obra e material, tá bom? Então, aí a gente vai fazendo um cálculo, eu te ajudo a fazer no papel isso, mais fácil, só que a gente precisa ter essas premissas confirmadas aqui para esses trabalhos. Se você quiser que a gente coloque algum outro trabalho variável aqui no meio, tipo, Dani, e se eu vender um trabalho
a R$17. Esse trabalho aí eu preciso saber, mas esse aqui eu vou gastar 20 gramas, eu vou gastar 45 minutos para fazer, ou 40, ou a gente colocar algum outro tipo aqui que você queira, a gente inclui aqui também, tá bom? Aí eu posso fazer para você também, já deixar isso aqui montado e, por exemplo, fazer tipo uma tabelinha para você imprimir, e aí só colocando a tua... Por exemplo, eu vi que você fez aquela tua agenda, né? Lá dos barradinhos. Então, o que você pode fazer? A gente pode fazer um personalizado aqui. Por exemplo, Dani, eu vou fazer agora o barrado 236, sei lá, tô colocando um exemplo, da Graça. Faz anota tudo certinho, quanto que você gastou, quanto que você tem de mão de obra, né? Quanto que você gastou de tempo e quanto que você gastou de linha. E a gente já monta isso aqui pra você. Aí, o que vai acontecer? Eu vou deixar, às vezes, aqui o pano em aberto, porque você pode usar, às vezes, um pano mais caro ou mais barato. E aí, ele meio que você só vai fazer o preço você vai saber quanto que você gastou. Então, vamos supor, eu já sei que eu gastei isso aqui, eu quero ter uma margem de 40%. Por quanto eu tenho que vender? A gente dá para fazer essa conta inversa também, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos supor, a gente tem R$10 de custo de material. E aí, eu quero vender com 40% de margem. A gente vai aplicar 40% em cima desses 10 aqui. Então, a gente vai fazer igual 10 vezes 40%, que aqui é 40, vai dar R$4, né? Então, a gente vai ter que vender isso aqui, 10 mais, seria 140, né? A R$14 no mínimo, entendeu? Aqui é mais ou menos essa conta aqui eu arredondei aqui um custo para 10, né? Daria a margem de 40%. Dá para fazer também, tá? A conta inversa. Mas não quero dar nó na sua cabeça, tá? Então, faz o seguinte, confirma para mim essa questão da tag, se aqui nesse custo unitário, esses 30 centavos unitários já é 2 tags, ou se não, aqui na despesa, por pano, eu tenho que colocar 60 centavos. E se essas premissas aqui para esses trabalhos, desses preços, desses valor de venda, tá dentro do que você acha que você gasta, tá? De linha ou de hora de trabalho aí. Tanto assim, eu consigo dar uma resumida nisso aqui para você, para te facilitar. Aí eu tento fazer numa forma mais didática para você fazer isso no papel, tá bom? Aí a gente vai se falando. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar. Eu tentei explicar da forma mais simples que eu acho possível aqui, porque realmente o nosso trabalho é artesanal e tem que ser feito essas análises aqui de custo de material, que é o custo variável por trabalho, né? E os custos fixos já estão aqui embaixo, eles são mais fáceis de calcular. Mas beleza, tá? Qualquer coisa, você me grita, aí a gente vai vendo caso a caso, tá bom? Beijo!